pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai tentar compreender a dependência da pressão de vapor de um líquido com uma pressão externa aplicada sobre o líquido, ok? Bom, vamos aqui para a apresentação, certo? Então tá aí o objetivo, estudar a dependência da pressão de vapor do líquido com uma pressão externa, né? Como que a gente pode fazer essa modificação na pressão externa? Vamos considerar aí esse sistema aqui, onde eu tenho um líquido, certo? E que eu tenho vácuo inicialmente, né? Então, como eu tenho um líquido, parte do líquido vai passar para a fase vapor e vai se estabelecer uma pressão de vapor aqui chamada de P. Tá? Vamos definir, deixar bem claro a notação aqui para pressão de vapor, pressão do gás externo e pressão total. Tá? Bom, para modificar a pressão que o líquido está submetido, né, adiciona-se um gás aqui chamado gás de pressurização. Aqui, ó. E a pressão desse gás de pressurização é PF, né? Chamado aqui de PF. Tá? Então, a pressão que o líquido está submetido é a soma da pressão de vapor mais a pressão desse gás de pressurização, né? Então, a pressão que o líquido está submetido é o P maiúsculo aqui, ó, Pzão aqui, certo? O gás de pressurização, gente, ele é inerte, então ele não interage com o vapor que já está ali presente e ele é insolúvel no líquido, né? Então, não se solubiliza aqui no líquido, ok? Bom, a gente viu nos vídeos passados que a condição de equilíbrio é a igualdade dos potenciais químicos, né? Então, eu tenho aqui que o potencial químico do vapor a uma temperatura T e para uma pressão P minúscula, é a própria pressão de vapor aqui, é igual ao potencial químico do líquido a uma temperatura T, né? E como o líquido está submetido a uma pressão P maiúscula, que é a soma daquelas pressões que eu mostrei anteriormente, a gente coloca P maiúsculo aqui, ó. Observe que aqui tem um P minúsculo, aqui um P maiúsculo. E se você ficar com dúvida aqui, gente, ó, por que aqui é P minúsculo, né? Lembra aí da expressão do potencial químico para um gás, né? Ou no caso aqui o vapor, né? Se ele se comportar idealmente, o potencial químico vai ser descrito como potencial químico vai ser dependente do próprio P, né? A uma dada temperatura é igual ao potencial químico do estado padrão mais RT ln de P, né? Onde a pressão P aqui é a pressão da substância no estado gasoso, né? Que aparece aqui também, ó. Por isso aqui entra esse Pzinho aqui, certo? Bom, se for um gás real, né? A gente só troca o Pzinho aqui pela fugacidade, né? E a fugacidade, gente, é o coeficiente de fugacidade vezes P. Tá? Acaba que o potencial químico fica dependente de P da mesma forma, né? Só vai aparecer ali um Pzinho, um coeficiente de fugacidade multiplicando P, tá bom? Então, a gente tem essa expressãozinha aqui, ó. E para a gente encontrar a relação de P com P, devemos derivar essa expressão aqui, ó, da igualdade dos potenciais químicos. Tá? Então, só relembrando, gente, o objetivo é entender a relação do Pzinho, que é a pressão de vapor, com a pressão P maiúsculo aqui, pressão total, certo? Então, a gente vai ter que derivar isso aqui, ó. Então, vamos lá. Olha, vamos pegar essa expressão aqui, ó. Vamos derivar em relação a Pzão, que é a variável que eu desejo entender o comportamento quando eu mudo essa variável, entendeu? Então, ó, vamos pegar aqui a expressão do potencial químico do vapor, né? Vamos derivar em relação a P maiúsculo, certo? Se eu derivei desse lado da igualdade, eu posso derivar do outro lado da mesma forma, é a mesma coisa, né? Então, vai ficar aqui derivada do potencial químico do líquido em relação a P maiúsculo a T constante, tá? Bom, pela regra da cadeia, gente, ó, se a gente tem uma funçãozinha assim, ó, está escrito ali, mas vou fazer de novo aqui, ó, uma função u que depende de y, que depende de x, certo? Se eu quero entender que a derivada de u com respeito a x, observe que o x é o argumento da y e y é o argumento da u, né? Então, eu faço o seguinte, ó, eu derivo a u em relação a y e depois derivo a y em relação a x, né?
Isso aí é o que a gente chama de regra da cadeia aqui, ó. Não é isso que eu escrevi aqui, tá? É isso aqui, ó. Legal? Bom, eu vou voltar aqui. Então tem a regra da cadeia aqui, olha. Da mesma forma, gente, ó, que eu tinha U que dependia de Y, que dependia de X, eu tenho Mi que depende de Pzinho, que depende de Pzão, né? Então, a derivada de Mi com respeito ao P maiúsculo aqui, eu posso escrever como sendo a derivada de Mi com respeito ao Pzinho, ó, né? Tá aqui, ó. Observe que aqui apareceu Y aqui, então aparece Y aqui em cima, ó. Então, derivei em relação ao Pzinho, vai aparecer um Pzinho aqui em cima, ó. Certo? Então, eu derivo o Pzinho em relação a Pzão aqui no final. Então, o que eu encontrei? Eu encontrei essa primeira derivada aqui, ó. Isso aqui é isso aqui, ó, né? Então, vou pegar esse aqui e vou substituir lá, ó, né? Esse produto aqui. Então, eu fiz isso, ó, substituí, né? E tem aqui ainda a igualdade aqui. É igual a dmi do líquido dp em relação a P, a derivada do mi do líquido em relação a P a T constante, certo? Bom, a gente sabe, né, gente, que dmi igual a v dp menos s dt, né? Aqui v barra e menos s barra. Por quê? A gente já viu isso, né, gente? Ó, pegamos lá o dg, a equação fundamental da termodinâmica, né, igual a vdp menos s dt, e dividiu aí tudo por n, né? Aí aparecia um v barra aqui, e aqui ficava dividido por n, né, que era o próprio mi, né? Que é isso aqui, ó. Certo? E disso, gente, a gente concluía que esse v barra aqui era o nosso coeficiente diferencial. Como que dmi depende de P a T constante. Então, essa derivada aqui é igual a V molar. É V, isso, V molar. Volume molar, né? Então, ó, é isso. Ó, esse coeficiente diferencial aqui, dmi em relação a P, é o volume molar do vapor, certo? E dmi, a derivada do mi, de mi do líquido em relação a P maiúsculo aqui, ó, é o volume molar do líquido. Tá bom? Disso aqui de baixo, né? Bom, vamos substituir aqui agora. A gente vai substituir isso aqui, isso aqui, tá? Feito isso, a gente chega nessa expressãozinha aqui, ó. E pode ser rearranjada dessa forma aqui, ó. Né? dp, a derivada de P em relação ao P maiúsculo aqui, a T constante, é igual ao volume molar do líquido dividido pelo volume molar do vapor. Bom, a gente chegou então no nosso objetivo, né? Que era entender a dependência de P da pressão de vapor, Pzinho, né? Com a pressão externa aplicada, né? A gente viu que essa derivada aqui, ó, é igual a essa fração aqui que envolve os volumes molares aí do líquido e do vapor. Isso aqui a gente sabe que é positivo sempre, né? Aqui é positivo sempre, então a fração é positiva. Tá? Então a fração é positiva. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, gente, ó, se a gente fizer aqui um gráfico, ó, da pressão P minúsculo em relação ao P maiúsculo, independentemente do comportamento, tá? Como isso aqui é a derivada, gente, ó, e ela é positiva, né? Então só cresce a pressão de vapor com o aumento da pressão externa, né? Então quer dizer o seguinte, a pressão de vapor P aumenta com o aumento da pressão externa sobre o líquido, tá? Então, aumentar a pressão externa sobre o líquido aumenta a pressão de vapor. É claro, né? Vai estar comprimindo as moléculas do líquido e isso vai impelir as moléculas do líquido a passar para a fase de vapor, né? Ok? Bom,
Mas a gente pode tentar querer encontrar uma equação que descreva diretamente P como função aqui de P maiúsculo, da pressão externa, né? Então, como a gente tem aqui, encontramos essa derivada aqui de Pzinho em relação a Pzão, a gente pode escrever essa diferencial aqui, ó. dP é igual a essa derivada aqui parcial, vezes esse dP aqui maiúsculo, tá? Isso aqui é o que a gente encontrou aqui, ó. Vamos substituir, vai ficar dPzinho é igual ao volume molar do líquido dividido pelo volume molar do vapor, dPzão, né? E aqui a gente passa, tudo que depende de Pzinho, a gente passa para a esquerda. Então, estou passando esse volume molar do vapor para cá, ó. Aí ficou assim, ó. Certo? O volume molar do líquido depende do P maiúsculo, então ele ficou aqui na direita mesmo. Certo? Se a gente considerar que o volume molar do vapor pode ser escrito pela equação de um gás ideal, então o volume molar do vapor é RT sobre P. Certo? Então eu vou substituir aqui, ó. Vai ficar RT sobre P, dP minúsculo aqui, né? É igual ao volume molar do líquido, dP maiúsculo. E agora a gente vai integrar, né? Ó, aqui é Pzinho, né? Então vai ser uma integral de P0, que é a pressão de vapor inicial, até P. Certo? E aqui depende do P maiúsculo, né? Aqui eu coloquei o P0 mesmo. O mesmo que está aqui, ó. Vou explicar por quê. E vai ter um P maiúsculo, que é a pressão externa, né? Quando eu fiz isso, gente, eu estou dizendo o seguinte, ó. A pressão de vapor... Peraí. Eu estou dizendo o seguinte, o Pzão aqui, ó, no início, ele é igual ao P0, né? Que é a pressão de vapor inicial. Certo? Para isso acontecer, gente, eu vou voltar aqui, ó. Para esse Pzão aqui ser igual ao Pzinho, né? Isso aqui tem que ser zero, né? Que é o PF. O PF é a pressão do gás externo, do gás de pressurização. Para isso acontecer, o PF tem que ser zero. Ou seja, não foi colocado nada ali de gás de pressurização inicial. Tá? Então, eu estou tentando entender qual que é o comportamento quando eu não tenho nada de gás pressurizante, né? Gás de pressurização, e desse nada eu vou adicionando e qual vai ser a modificação na pressão de vapor, certo? Então, por isso, gente, esse P0 aqui é P0 também, tá? Então, pensando na situação onde eu começo de uma situação onde eu não tenho nada de gás de pressurização, né? Essa condição aqui é chamada de condição ortobárica, tá? Quer dizer o seguinte, o líquido e o vapor ali estão submetidos a uma mesma pressão, né? Podemos colocar assim, né? Bom, vamos integrar isso aqui agora. Para integragem, a gente vai fazer uma suposição aqui. Ó. O volume molar do líquido, ele modifica muito pouco quando eu faço uma modificação na pressão. Né? Como ele modifica muito pouco, eu posso tirar ele aqui para fora da integral. Tá? Essa é a nossa suposição. Fazendo isso, gente, ó, observe que já apareceu aqui. Né? Esse RT aqui vai sair fora da integral também. Ó. Vai ficar a integral de 1 sobre P. Ver se está gravando direitinho aqui. Tá, vai ficar a integral de 1 sobre P, que é ln de P. Né? Aplicado aos extremos aqui, fica ln de P menos ln de P0. Né? Subtração de logaritmos é igual ao logaritmo da razão. Né? Então, fica ln de P aqui, ó, sobre P0. Né? Apareceu essa fraçãozinha aqui, ó. Que é igual ao volume molar do líquido, que a gente tirou fora lá da integral, né? A integral de dP vai ser o próprio P aplicado aos extremos aqui, que fica P menos P0. Então, apareceu aqui, ó. Então, com isso, a gente já encontrou uma equação, gente, que nos dá qual é a pressão de vapor quando eu faço uma modificação na pressão externa, né? Tá?
Se eu quiser, gente, eu posso melhorar isso. Eu posso passar o RT para a direita, certo? Tomar a exponencial aqui do logaritmo, né? Que vai dar o próprio argumento do logaritmo aqui, ó. Aí fica P sobre P0, passo P0 para a direita, né? Eu escrevo finalmente uma expressão aqui, ó, para pressão de vapor em função aqui do ΔP, né? ΔP é P menos P0 aqui, ó. Qual foi o aumento que eu fiz na pressão externa? É esse ΔP. Tá bom? Então, eu encontrei aqui uma equação, ó, funcional que me dá a pressão de vapor em função aí da modificação da pressão externa. Só um detalhe aqui, gente, ó. Essa derivada que eu encontrei aqui inicialmente, a dp sobre dp maiúsculo a t constante, é chamada de equação de Gibbs, tá? Bom, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? O objetivo era estudar aí a dependência da pressão de vapor com a pressão externa, né? Eu mostrei qual sistema a gente poderia utilizar para poder fazer esse estudo, um sistema hipotético, né? Desenvolvemos as equações e chegamos aí naquela equação de Gibbs, né? Que é a derivada de Pzinho em relação a Pzão, que é uma razão aí de volumes molares. Como era positivo sempre essa fração, a gente concluiu que a pressão de vapor ela sempre aumenta com o aumento da pressão externa. Tá? Depois a gente utilizou uma suposição que o volume molar do vapor poderia ser descrito por uma expressão para o gás ideal, certo? Colocamos isso na equação. A gente supôs também que o volume molar do líquido não dependia tanto dessa pressão externa, tiramos fora da integral, integramos, encontramos aí uma expressão da pressão de vapor em função da pressão de um gás de pressurização, né? Ou da pressão total, né? Que aí vai ser somado a pressão do gás de pressurização, né? Bom, gente, se gostaram aí do vídeo, deixa o like, tá? E comentem aí o que acharam. Se tiver dúvidas, fique à vontade para escrever, para deixar um comentário. Falou, fui!